Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, no vídeo de hoje vim trazer para vocês algumas dicas para poder traçar novas metas para o novo ano. Bom, vamos pensar, né, que precisamos traçar metas e realizar as metas. Só colocar as metas como um plano não vai adiantar. Nós precisamos colocar essas metas para que elas sejam alcançáveis. Como assim? Peraí, gente. Bom, a claridade não estava ajudando muito, mas bora lá. Bom, a primeira dica que eu deixo para vocês aqui, gente, para poder alcançar as metas que vocês têm para esse ano, é que não escreva, gente, um monte de metas que vocês não vão alcançar, para que no meio do ano vocês desistam das metas que vocês colocaram para alcançar nesse ano. Como assim? Coloca aí no máximo 5 metas que vocês pretendem fazer durante esse ano. Por exemplo, esse ano eu pretendo ter uma reserva financeira. Esse ano eu pretendo tirar minha CNH. Exemplo. Esse ano eu pretendo comprar um carro. Esse ano eu pretendo empreender um novo negócio. Então, assim, coloque no máximo 3. Por quê? Porque se chegar no meio do ano, vocês já terem alcançado pelo menos uma dessas metas que vocês colocaram, vocês vão se animar. Então, ao invés de vocês colocar um monte de meta que vocês não vão alcançar, vamos colocar metas alcançáveis, que a gente consiga alcançar, que pouco a pouco a gente chega lá. Aí quando for no meio do ano, se vocês já terem alcançado uma das metas que vocês queriam tanto alcançar, comemorem. E aí coloque mais uma meta aí para que vocês possam alcançar mais uma meta. Tem um mosquito me perturbando aqui, gente, pelo amor de Deus, e ainda o cachorro latindo. Mas aí tá. Qual a motivação para que a gente consiga alcançar as metas que a gente tem para esse ano? Bom, primeiramente, gente, para vocês colocar a meta de vocês em planejamento, faça o seguinte. E aí, gente, coloque, vou mostrar para vocês um exemplo, um caderninho, tenha uma caderneta, um caderno, o que tiver no alcance de vocês, para que vocês consigam colocar metas escritas. Por quê? Primeiro, que você colocando a meta escrita, você atrai o que você escreve, tanto que você fala quanto que você escreve. Eu acredito demais na lei da atração, gente, tanto no escrever, no falar, isso realmente funciona. E para você não esquecer também o que você colocou, porque às vezes você fica tão confuso que você acaba esquecendo o que você colocou na meta para esse ano. Então, coloque em uma caderneta, em um caderno, qualquer coisa que você tiver aí, uma planilhazinha, e aí você vai e anota todos os seus planejamentos para o novo ano, a meta. Mas uma das dicas que eu deixo para vocês, coloquem, gente, metas alcançáveis. Não vai colocar uma meta, por exemplo, vou citar aqui um exemplo para vocês. Esse ano eu quero juntar 10 mil reais. Só que se eu for pensar, eu e Eda, com todas as contas que eu tenho para me poder resolver todos os meses, com tudo que eu tenho para me resolver, se eu for pensar assim, para mim juntar 10 mil reais, para colocar lá 10 mil reais, eu nunca vou conseguir. Por quê? Porque essa meta é longe da minha realidade. Então, o que nós fazemos? Colocamos uma meta, por exemplo, começando por janeiro. Janeiro eu vou guardar um valor X, né? Divide, né? Porque eu não tô com a calculadora aqui agora para poder a gente fazer essa continha. Mas, se por exemplo, eu quero juntar 10 mil reais para 12 meses, né? Vamos supor, mas coloca uma meta. Não guarda só por guardar, coloca lá a meta do meu dinheiro, coloca lá na sua caixinha do seu banco, né? Que você gosta. O nome da sua meta, por exemplo, é uma viagem,
meu casamento, comprar um carro, comprar uma moto, reforma da casa, coloque o nome nessa caixinha para que você tenha uma meta. Toda vez que você entrar lá e olhar ela, você vai lembrar, eu não posso gastar esse dinheiro porque esse dinheiro é de tal coisa. Aí você vai e coloca lá todos os meses, gente, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Eu aprendi isso, gente, no auge dos meus 30 anos, já praticamente caducando, que a pessoa que ele não guarda o pouco, ele nunca vai ter muito. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque o muito a gente não vai conseguir juntar. O exemplo que eu deixo pra vocês aqui é o seguinte. Quando nós iniciamos fazer essa casa, a gente não tinha um valor X para fazer ela. Se fosse para fazer no valor que essa casa ficou, mais ou menos, a gente nunca ia ter esse dinheiro. Nem na outra dimensão, nem passava pela nossa cabeça. Mas fomos comprando. Primeiro comprou 1000 blocos, depois comprou 20 sacos de cimento, aí depois foi lá e comprou um caminhão de areia, aí depois foi lá e comprou mais um pouco de cimento, aí depois foi lá, juntou os dias do pedreiro começar a casa e por aí foi indo, gente. É por partes. Não adianta você querer juntar 10 mil para colocar na sua conta, porque você não vai conseguir. E outra, quando você começa colocando um pouquinho lá na sua conta, que você vê render R$1, R$2, Ave Maria, é pouco demais, gente. R$1, R$2 vai ajudar em quê? E R$1 ou R$2 a menos. E aí, no vermelho, não vai ser pior? Então foi o que eu comecei a colocar nas minhas metas, né? Comecei a pensar que eu preciso valorizar o pouco para que Deus me dê muito, né? Eu preciso dar valor nesse pouco, porque se eu não juntar esse pouco, para no final do ano eu ter um valor X, eu nunca vou ter um valor X. Porque eu nunca vou conseguir juntar esse dinheiro de uma vez para poder colocar lá na minha conta. Então, eu quero trazer aqui para vocês esse tipo de desafio. Por exemplo, desafio de 30 dias. Vamos colocar 30 dias. Aí agora, a cada 30 dias, a gente vai vir aqui colocar lá no cofrinho um valor X. Eu vou trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mas eu vou contar em um outro vídeo também pra vocês como as dívidas da gente podem se tornar dinheiro. Porque às vezes a gente não pensa por esse lado, mas existe esse lado aí também, tá? E aí, era outra coisa que eu ia falar pra vocês. Tem que ser de pouco a pouco, gente. Não pense já no muito. Até a pessoa mais rica, que tem mais dinheiro, ela não nasceu, a não ser que ou ela nasceu com a bunda virada pra lua, ou a lua dentro da bunda, né? Porque uma coisa ou outra, né? Já nasceu em família rica. Mas pra nós que começamos do zero, tem que ser dessa maneira, gente. Pouquinho mesmo. Antes eu pensava dessa forma. Mas eu tô com R$30 aqui, o que eu vou fazer com R$30? Eu vou gastar esse dinheiro, R$30 na minha conta não vai resolver nada. E aí quando chegar no meio do mês, tava doida, sem nenhum real no bolso, sem nenhum real na conta pra poder fazer nada, nem sequer se fosse pra salvar a vida de alguém com R$1 eu não tinha, né? Então assim, a pessoa ela tem que trabalhar a mentalidade da gente. É uma das dicas que eu deixo pra vocês também, trabalhe a mentalidade de vocês. Pense que vocês não veio nesse mundo só para pagar dívida, para poder fazer dívida, pagar boleto, fazer dívida e pagar boleto. Porque porque muitas vezes a gente cria essa mentalidade pobre, né? A gente não pode nem falar de que pobre, né? Porque pobre é o inimigo, que ele não tem as graças de Deus. Mas nós somos fracos financeiramente. Mas por que nós somos fracos financeiramente? Porque nós somos, muitas vezes a gente é burro, gente. A gente é besta, a gente acha que a gente só pode juntar se a gente tiver muito. Se a gente tiver muito dinheiro, a gente pode juntar. E aí é que tá o problema do ser humano. Nunca vai juntar nada, porque não tem muito. Aí às vezes a gente pensa, mas uma pessoa com salário mínimo nunca vai conseguir juntar dinheiro. Mas uma pessoa com salário mínimo só dá pra pagar as contas. Se você frear os seus gastos, se você gastar somente o necessário, apenas o que você necessita. Necessidade é diferente de consumismo, porque muitas vezes você não precisa de uma coisa e você compra. Você compra porque você é consumista, porque, gente, eu me lembro de uma vez que eu cheguei em Salvador.
fui levar meu filho lá no Sara Kubitschek. E aí a gente tinha 2 exames para fazer. No caso, a gente foi no domingo, ficou lá, ele passou na segunda. Quando foi na terça, ele não tinha nada para fazer, na quarta ele tinha. Então não valia a pena a gente vir aqui, né, praticamente 600 quilômetros, para poder vir em casa só dormir, bate e volta, né. E aí a gente foi e ficou lá, em um lugar, né, em uma casa de apoio. E aí, gente, eu tava com um dinheiro na conta, eu me lembro que eu tava com R$2.000. Eu tava com R$2.000. Gente, eu nunca juntei dinheiro na minha vida. Nunca, 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 nunca. Eu sempre tive uma doença de quando eu juntava um pouquinho de dinheiro, eu queria gastar. Eu enlouqueci, eu perdi o juízo. E aí, aconteceu que eu cheguei lá em Salvador e aí eu fui sair pra poder comprar. Porque, tipo assim, nessa casa de apoio, a gente tomava café, é tipo um restaurante. A gente tomava café, almoçava e jantava. Só que, tipo assim, às vezes dá vontade de comer uma besteirinha, né? Aí eu fui do lado, que tinha, era tipo um mercadozinho, e aí eu fui lá. Só que eu fui lá, e aí me bateu a curiosidade de andar mais um pouquinho. Era tipo uma galeria. E aí quando eu cheguei lá, gente, eu cheguei em uma loja, e aí eu fui lá nessa loja e comprei R$1.300 de roupa. Eu fico pensando até hoje, o que merda que passou pela minha cabeça que eu fiz isso até hoje. Tipo assim, antes eu não tinha arrependimento, porque eu era consumista, eu achava que tava ótimo, que tava de bom tamanho, que eu tava abafando. Só que hoje em dia me bate um arrependimento, eu penso, puxa vida, tanto dinheiro que eu gastei com bestagem, com palhaçada. Gente, eu fazia rodízio de shampoo, eu fazia rodízio de máscara de cabelo. Eu queria ter muitas coisas de uma só que tipo de cores variadas. Tipo assim, doentio, né? A mentalidade doentia. E aí eu comecei, gente, só que tipo assim, no meu caderno da manifestação do ano passado, né? Eu coloquei como meta desse ano juntar R$10.000. E ter menos gastos. Eu já tinha essa mentalidade, porém a minha mentalidade não era formada. Eu não tinha uma mentalidade formada de pensar assim, não, eu não vou gastar porque eu não preciso. Isso não é a necessidade. Eu não vou morrer se eu não ter esse item. E aí quando foi um dia desses eu comecei a perceber que anotar todos os gastos estava me trazendo benefícios, porque eu estava sabendo o que estava saindo, o que estava entrando, e qual a necessidade de gastar com aquilo, se aquilo realmente era necessário para minha vida. E aí foi onde eu fui na cidade, e aí eu cheguei em uma lojinha, sabe aquelas lojinhas que tem de tudo, tinha coisa de Natal e coisa e tal, e minha árvore de Natal ela já estava montada, não tinha necessidade de comprar mais nada, nada. E aí eu entrei dentro dessa loja e aí me deu vontade de comprar festão para colocar na árvore. Depois me veio um estalo. Epa, pra que esse festão? Se a tua árvore já tá montada, pra que tu quer esse festão? Falei, não preciso. Aí andei mais um pouquinho. Aí quando eu cheguei na parte que tem Tupperware, garrafa, como é que chama, meu Deus? Jarra. Me deu vontade de comprar uma garrafa só porque ela era rosa. Me deu vontade de comprar uma jarra só porque ela era de 2 litros. Me deu vontade de comprar um tapete, sabe aqueles tapetes que tem 3, que ali é um conjuntinho de banheiro, de cozinha, que tem. Eu queria comprar um pra cozinha e um pro banheiro. Qual a necessidade, gente, que eu tenho aqui em casa? E eu falei, não vou comprar. Saí de dentro da loja, falei, não vou comprar, não vou gastar hoje, pronto. E aí foi onde eu comecei a perceber que eu comecei a colocar limite na minha mentalidade, não a minha mentalidade impôs meus limites, né, de dizer, eu vou comprar porque eu quero, porque eu preciso me mimar. Não precisa se mimar não, gente. O melhor mínimo que a pessoa que é fraca financeiramente, igual eu, precisa, o mínimo que a gente precisa é ter menos contas para que a gente passe o mês no azulzinho, para que a gente não venha com a mentalidade de pensar, poxa, velho, mais um mês sem nenhum real na conta. Isso é devastador, isso é angustiante, isso é muito ruim, é desmotivador. E aí eu tinha um hábito, eu entrava em farmácia, eu entrava em loja de utensílios de casa,
eu entrava em qualquer lugar. Eu só precisava gastar o dinheiro, só precisava comprar alguma coisa para satisfazer o meu ego, a minha loucura, a minha doença. Porque eu acredito que seja doença, sim. Isso não é normal. Você querer gastar sem ter necessidade, sem ter precisão das coisas, e você quer porque quer porque quer. Entendeu? E aí eu coloquei esse limite, comecei a anotar os gastos, como eu mostrei pra vocês aqui, e eu comecei a perceber o quanto isso tem me ajudado muito, 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 muito. E a próxima dica: criar uma reserva financeira, mesmo que você não tenha um centavo furado para colocar lá. Ah, mas para que essa reserva? Crie. Essa reserva vai ser uma motivação para sua vida. Você vai colocar essa reserva lá. E aí, quando você tiver um valor X lá, que você não estiver precisando, aquele dinheiro que você dá a loucura de ir comprar alguma coisa sem necessidade, coloca lá. Porque é melhor ele render pouco do que você gastar e não render nada. Do que aquele dinheiro não render nada, não sobrar nada, e aí depois você vai estar com a cabeça quente, mais dívida, e você vai estar pensando, poxa, pra que eu gastei aquele dinheiro? Como é aquele sentimento de frustração. Eu tô falando pra vocês, é uma experiência própria, coisas que eu já vivi. E outra coisa também, gente, o sentimento de frustração vem porque a gente vê que foi uma coisa boba, sem necessidade, uma coisa que você não tinha necessidade de ter, você não precisava daquele item e você acabou gastando dinheiro e ficando sem nada. É um sentimento de frustração, tristeza, decepção e até de uma pessoa derrotada, sabe? Que tipo assim, você não consegue impor limites no que você precisa. Você deixa que sua mente imponha os seus limites, né? Você quer, você vai e faz, e aí depois você não pensa, aí você é inconsequente, e depois você vai sofrer as consequências de ter mais dívida acumulada, porque você não pensou naquilo que você ia comprar, sem a necessidade de comprar aquilo e de ter aquilo, né? Somente porque você queria gastar. Aconteceu comigo várias vezes, como eu disse pra vocês, e é por isso que eu tô contando pra vocês essa experiência. Não é uma coisa que eu tô falando aqui por falar, eu tô falando é porque eu já vivi isso, entendeu? Eu já vivi essa experiência de gastar um dinheiro que eu não tinha necessidade de gastar, que ele poderia ter ficado quietinho ali, mas eu queria gastar porque o meu ego precisava de gastar para que eu me sentisse bem, satisfeita e feliz naquele momento. Mesmo que depois eu fosse sofrer frustração, tristeza e o sentimento de depressão por não controlar os meus gastos. E é isso. Junte um pouquinho que você tem, coloca lá na sua reserva, tá bom? O pouquinho que você tiver. Vai guardando lá, porque guardar também se torna vício, gente. Assim como gastar, guardar, nossa senhora. Você começa a guardar, quando você vai ver, você tá querendo guardar mais e mais e mais e mais e mais. E você só vai se beneficiar, não é isso? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui.